Ela não só conseguiu mais de R$ 1 milhão antes dos seus 30 anos, como ela também abriu a carteira de investimentos que ela tem, mostrou para todo mundo aonde o dinheiro dela está alocado. E é justamente esse vídeo que a gente vai estar reagindo hoje. A gente vai estar vendo a carteira de R$ 1 milhão da Sabrina, que é uma youtuber relativamente pequena, né, comparado com os outros do nicho, mas comparado comigo ela é 4 vezes maior, né, então ela é consideravelmente grande. Esse vídeo vai ser muito bom para a gente ver um exemplo prático, verdadeiro aqui de uma pessoa que juntou muito dinheiro antes dos 30, pelo que parece, e a gente vai conseguir ver que estratégia ela seguiu ao longo desses anos, né, para conseguir ajudar ela a chegar nesse resultado que ela tem, e entender, será que ela investe em alguma coisa totalmente fora do comum, ou ela teve uma sacada no passado que ajudou ela, ou será que ela coloca o dinheiro dela em ativos comuns do dia a dia, que você também invista. O interessante é que vai se ver a estratégia dela. Então vamos direto aqui pro vídeo. A minha carteira tá quase no R$ 1 milhão, mas eu queria contar pra vocês que, na verdade, a gente já atingiu essa meta. Por quê? Porque eu também tenho uma outra carteira que tá os meus investimentos como pessoa jurídica, né? Então, somando aí, já passou de 1 milhão. Mas eu quero mostrar aqui pra vocês nesse vídeo, mostrar todas as minhas estratégias de investimento e também contar as cagadas que eu já fiz no meio do caminho, pra vocês não fazerem a mesma coisa. Então, isso é muito bom, né? Porque a gente precisa não só entender o que ela fez, mas também o que ela errou. Na grande maioria das vezes, a gente não tem que se preocupar com o caminho certo. A gente tem que se preocupar com os caminhos errados que a gente pode acabar tomando. Normalmente, se a gente foge desses caminhos, a gente já está 80% feito aí nos resultados. eu abri aqui o computador e vou mostrar tudo para vocês. Então, primeiro, vamos falar sobre a renda fixa. Como vocês podem ver aqui no gráfico, 51% da minha carteira é renda fixa e ainda tem mais 13% ali de tesouro direto. Cara, 50% em renda fixa é uma estratégia de cara bem conservadora. E eu, particularmente, me identifico com isso. Eu não sou uma pessoa muito arrojada. E se você está começando a investir, é importante você entender que talvez você siga por um caminho parecido com esse. Imagina você dirigindo um carro. Você não vai... no momento que você tirou a sua carteira na primeira semana, se você não teve experiência antes, você não vai sair dirigindo a 80 km por hora numa avenida. Você vai ter muita cautela, inclusive. E nos investimentos tem uma analogia parecida, né? Você começando a investir, você não vai começar a colocar o seu dinheiro todo, ou não deveria, em ativos de risco, em ativos onde o seu dinheiro vai estar exposto a mais volatilidade. Então, talvez ela seja iniciante também nos investimentos, talvez ela tenha alocado muito dinheiro em renda fixa que ela já tinha conseguido de algum outro trabalho, eu não sei, mas existe o cenário também de ela é uma pessoa experiente e, por conta da realidade dela, ela quer ter esse dinheiro em renda fixa, não quer ter um dinheiro muito volátil, tá? Tem as duas situações. Isso pode deixar muitas pessoas chocadas, né? E isso aqui não tá certo nem errado. Estudar sobre finanças, vai assistir vídeo no YouTube, o pessoal sempre fala para diversificar a carteira, né? Então tem gente que dá a dica de 25% em ações, 25% em fundo imobiliário, 25% em renda fixa, mas falar com vocês que Estratégia do cada primo rico. pessoa tem um perfil de investidor, cada pessoa tem um objetivo. Tem um motivo pelo qual a minha carteira tem mais renda fixa. Por quê? Quando eu comecei a minha carreira aqui na internet, quando eu comecei a empreender no digital, eu tinha muito medo devido à instabilidade. Então eu imagino que ela já tem uma carreira, né? Por ela estar falando desse jeito, esse não deve ser o único canal ou o primeiro canal dela. Né? Eu não tinha garantia que meu salário desse mês é o mesmo que eu vou receber no mês que vem. Então, a internet, né, e o empreendedorismo no geral tem dessas. E quando eu comecei a investir, eu não queria também tomar risco nos meus investimentos. Eu queria que minha carteira, a minha reserva, fosse algo seguro. Eu fiz aquilo que era mais seguro pra mim. Eu já tinha arriscado em ações, tá? Antes da pandemia. Então, pelo que eu entendi, é exatamente a situação que eu estava imaginando. Ela tem uma realidade que o dinheiro dela já não é certo. Por exemplo, você trabalha como CLT, você tem a sua remuneração normalmente caindo todos os meses certinho, né? Quando você empreende, que estou entendendo que ela também já fez isso de alguma forma no digital, você não tem essa certeza do que você vai estar ganhando. Só que uma compensação do empreendimento é que você também tem o potencial do variável, né? Você pode ganhar pouco, como você pode ganhar muito também. Só que normalmente essas pessoas vão querer alocar o resto do capital que elas acumulam em algo seguro, né? O empreendimento tem os seus riscos.
acho que foi antes da pandemia, acho que foi 2019, por aí. Eu comecei a investir em ações, só que na época eu não entendia absolutamente nada de renda variável, eu não sabia como avaliar uma ação. O resultado foi péssimo, tá? Eu fiz escolhas muito erradas. E tendo o conhecimento que eu tenho hoje, eu nunca compraria aquelas empresas que eu tinha comprado. Então isso ali deu um medinho, sabe? Eu fiquei um pouco receosa de investir em ações. Eu tinha tirado a conclusão de que eu iria investir apenas em renda fixa. Então no começo era 100% em renda fixa. Agora que o gráfico tá mudando, porque eu tenho vindo desde o ano passado, desde 2024, a estudar mais e começar a investir em outros setores. Então esse é o processo. Se você está começando, você está me assistindo, o meu canal ele tenta focar em ajudar essas pessoas que estão começando também. O meu maior conselho para você é começa com a renda fixa, com o simples. Não precisa se complicar, tentar investir em ações. Eu vou fazer vídeos aqui também sobre ações por 2 motivos, né? Eu tenho um pessoal que realmente já investe, já entende a renda fixa, já entende como funcionam os investimentos e querem começar a entrar mais na renda variável. E isso é até uma influência para mim, né? Para eu continuar aprendendo mais e mais, continuar estudando e melhorando o meu conteúdo aqui. A ideia é que a gente cresça junto, né? Eu também não sei tudo sobre investimentos, eu nunca vou saber tudo sobre investimentos, mas eu tenho certeza que o meu conhecimento, a minha experiência, inclusive no mercado de trabalho que eu já tive, ajuda muita gente, principalmente que não teve um contato com nada, né, no mercado financeiro. É muito difícil você fazer isso por conta própria. E a situação dela é parecida. Ela começou com renda variável, se ferrou, foi para renda fixa, ela começou a sentir um pouco mais de segurança e foi estudando enquanto ela tinha o dinheiro dela aplicado na renda fixa para conhecer outros ativos que pudessem trazer um potencial de retorno maior para ela. Eu acho que esse é o processo. Eu fiz exatamente essa mesma coisa há uns anos atrás e eu vou recomendar isso para qualquer pessoa também que esteja começando. Modéstia à parte, se vocês virem aqui os resultados, né, na renda fixa, no Tesouro, tá legal a rentabilidade. Aqui na renda fixa tá 52%, variação de 40%. Tesouro direto também tá muito legal. Mas por quê? Porque nessa época que eu comecei a investir, eu peguei uma alta dos juros. Então, tinham vários CDBs de bancos que estavam pagando, assim, absurdos. Vou mostrar aqui pra vocês que teve banco que eu consegui a taxa. Então, ela tem bastante CDB do Banco Master. Eu já fiz um vídeo aqui no passado comentando um pouco sobre essa situação. O risco de você investir num CDB é a instituição que você está emprestando seu dinheiro. E se você já conhece um pouco do mercado e tem acompanhado um pouco as notícias, você provavelmente já viu umas confusões recentes aqui nesse ano, 2025, com o Banco Master, né? Teve até um banco de Brasília querendo fazer uma aquisição que o Banco Central negou. E a segurança que existe é o FGC, né? O Fundo Garantidor de Crédito. Então, se você investiu o seu dinheiro numa instituição, num Banco Master, por exemplo, tá? E ele veio a quebrar, você está protegido em até R$250 mil. E existia o boato de que o FGC não ia conseguir segurar caso quebrasse, porque tinha muita gente investido, o fundo não tinha tamanho suficiente, mas isso já foi desbancado. Daria para cobrir todo mundo que está aplicado no Banco Master e ainda sobraria metade. Tá? Mas é claro que isso não é o ideal. Os bancos, eles colocam dinheiro de tempos em tempos, os bancos que fazem parte, que tem essa cobertura da FGC, e isso daria um problemão, na verdade, né? Porque ia ter um rombo ali no FGC perigoso e ia ter que ser reposto também. Mas o que é importante de você saber, se você for se arriscar desse jeito, eu não sei se ela fez isso, como eu falei, a cobertura é de até R$250 mil por instituição e por CPF. Se você coloca R$250 mil e o seu investimento trouxe rendimentos, depois de um ano, por exemplo, esse seu rendimento já está fora da cobertura do FGC. Então, se acontecer alguma coisa, você não vai ter essa cobertura. A minha dica nessa situação é coloca menos de 250 mil, óbvio. Conta ali os rendimentos que você vai ganhar, para caso isso aconteça, você também consiga ser restituído com o que você teve de ganhos. Prefixado, tá? 16%, 16,40% e até 20,5%. Isso aqui é um absurdo. E eu vou contar pra vocês que também tem risco, tá? Mesmo sendo renda fixa. Por quê? Existe o risco do banco quebrar. E o que eu fazia na época? Eu pesquisava sobre a saúde do banco. Entrava lá no site, Banco Data. Lá você digita o nome do banco. Vou colocar aqui, Banco Data. E aqui você pode colocar o banco que você quiser. E aqui você vai ver a saúde do banco. Você vê aqui o índice de Basileia, tem um gráficozinho, tem um índice de imobilização,
bom, né? Para você descobrir quão saudável tá esse banco, qual que é o lucro dele, se ele tá com o dinheiro dele muito preso, né, muito distribuído entre os usuários, e aí ele, se acontecer alguma coisa, todo mundo quiser sacar o dinheiro, não vai ter aquele dinheiro disponível para todo mundo. Então, os índices aqui, naquela época, estavam muito bons nessas empresas que eu investi, tá? Mas é claro que aquilo que foi não é garantido que vai continuar dando certo, né? Que os bancos que estavam saudáveis vão continuar saudáveis. Então, também tem uma outra ferramenta para dar uma segurança maior, que é o FGC, que é o Fundo Garantidor de Crédito, que ele é uma instituição, garante caso algum banco quebre, ele vai restituir para as pessoas que investiram ali o valor que investiu, contando que a pessoa investiu até 250 mil reais por instituição. Então, eu me atentava a isso, eu não investia mais do que 250 mil reais por instituição. Por exemplo, Inter, Nubank, só poderia investir 250 mil em cada um desses. Então ela parece que ela não seguiu a estratégia do colocar um pouco menos de 250 mil, né, para você contabilizar os rendimentos. Assim, eu vou falar pra vocês, não é porque a minha carteira tá assim e tá dando um bom resultado que você deve tentar aplicar aí. Porque, primeiro, o momento em que eu construí essa carteira foi diferente do momento de agora. Então, a gente vai ter aí diferenças nas taxas de juros. E outra, nós temos objetivos diferentes, nós temos perfis diferentes. Então, não dá certo isso de querer copiar a carteira de outra pessoa, tá? Inclusive, o dinheiro que eu perdi em ações foi tentando copiar uma pessoa próxima a mim que tinha investido, tinha dado muito certo o investimento que ela fez, ela conseguiu dobrar o dinheiro ali dela com ações, fez tipo um swing trade. Só que o time que eu fui fazer com o meu dinheiro era outro, e aí eu perdi rentabilidade. É isso que eu ia falar também. Isso vale tanto para renda fixa quanto para renda variável. Não faz sentido você copiar os investimentos de uma pessoa, a carteira exata de uma pessoa, porque você não sabe o momento que ela investiu. Por exemplo, numa ação, eu falei já em alguns vídeos também atrás que quando você coloca o seu dinheiro numa ação, numa empresa, conta muito mais o momento da compra do que o momento da venda. A compra vai ditar se você vai conseguir fazer dinheiro lá na frente ou não com um pouco mais de certeza. Não faz sentido você abrir, por exemplo, uma carteira do primo rico e você olhar para ele lá e ver que ele já investiu, ou de um fundo de investimentos também, né? E você vê aí que eles investiram em Petrobras, em Vale. Podem ser sim boas empresas, mas às vezes, no momento que você está vendo aquilo ali, está pensando em comprar, não é um bom momento de você fazer uma compra. Então, já existem vários vídeos sobre como você consegue analisar uma empresa para você poder investir. Eu vou até deixar um card aqui para um vídeo que eu fiz explicando como você consegue ter um pontapé inicial nisso tudo. Mas é importante você não copiar. Mesma coisa para renda fixa, né? Então o timing dessa compra é muito importante. Agora vamos falar sobre a renda por ela. variável. Com o tempo, então, eu fui me arriscando mais, fui conhecendo, estudando sobre empresas. Eu sempre escolho empresas que são perenes, estão há muito tempo no mercado, que elas já se provou. Se você não sabe o que é uma empresa perene, é uma empresa que consegue ser lucrativa com o passar dos anos, né? E a gente sempre busca investir em empresas lucrativas. Empresas lucrativas vão, não só lucrativas, né, mas que têm um lucro crescente, elas vão consequentemente ter o seu preço seguindo essa curva, essa tendência do lucro. No tempo, né? Então vocês podem ver aqui que no gráfico tá quase a mesma coisa de ações e fundos imobiliários, tá? Ações tá ali quase 9%, fundos imobiliários 8,25%. Vocês podem ver que tem um outro ativo aqui, que são ETFs internacionais, que tá até acima do fundos imobiliários, que foi uma estratégia que eu tenho de investir também em empresas americanas, né? Em ETFs que possuem várias empresas americanas. Porque é uma forma de buscar uma rentabilidade maior, afinal, as empresas lá têm um potencial muito grande de crescimento, então eu queria estar nesse mercado, então parte aqui da minha carteira tá nesses ETFs. E outra coisa, eu também queria que a minha reserva tivesse dólar, não queria deixar tudo aqui no Brasil, sabe? É importante a gente ter essa exposição ao dólar, a investimentos no exterior, como uma forma de segurança mesmo, porque a gente nunca sabe o dia de amanhã, a gente tem um risco Brasil, tem um risco país, né? Eu concordo totalmente com ela, tá? Eu, inclusive, também tenho uma parte da minha carteira dolarizada. Só que se você não sabe como dolarizar a sua carteira, existe um jeito muito fácil, né? Onde você não precisa, na prática, converter a sua moeda real para dólar, ir numa corretora, numa conta global e, enfim, procurar esses ETFs ou ações renda fixa no exterior. Se você simplesmente chegar na bolsa B3, no Bovespa, você consegue investir num ETF brasileiro que replica o S&P 500, por exemplo. Então existem ETFs na bolsa brasileira onde você, comprando ele, você já está, de certa forma, exposto a dólar. Você não está com dólar, né? Você vai surfar as oscilações do dólar, mas é um jeito mais fácil. Se você
não tiver como fazer isso de uma forma prática agora por falta de conhecimento, você pode seguir esses ETFs. Um exemplo desses ETFs é justamente o IVVB11, que é literalmente um fundo que vai replicar o S&P 500, tá até aqui na descrição, né? Então, esses ETFs internacionais aí, boa parte deles são em dólar mesmo, eu investi em dólar pela Nomad. Por lá, eu também recebo dividendos, né? Os ETFs e tem uma renda fixa americana também, que tá em dólar. Então, eu vou mostrar aqui pra vocês os proventos. Como vocês podem ver aqui no gráfico, os proventos, né, os dividendos que eu tenho recebido, começou recentemente, né? Porque, como eu falei com vocês, eu comecei a me expor mais na renda variável no começo de 2024. Então, aqui temos proventos de R$ 120 o mês, depois 51, 177, e assim foi crescendo. E o maior dividendo que eu já recebi, né, somando os dividendos do mês, foi 2.110 em março de 2025. E a meta é ir crescendo isso aí. Como vocês podem ver aqui do lado, a gente tem uma média mensal dos últimos 12 meses de dividendos R$ 853, tá, no mês. Eu não lembro se fui eu que coloquei essa meta aqui de R$ 3.000 de dividendos, mas é uma meta boa, né? Quem sabe a gente chega lá, 850 para R$ 3.000. E aqui do lado também tem os maiores responsáveis por esses dividendos, né? Que no caso é o Banco do Brasil, uma ação, temos um fundo imobiliário, que é o VISC11, e também temos o SGOV, que é a renda fixa americana que eu falei com vocês. Esses ativos estão aqui não somente porque eles têm uma distribuição de dividendos alta, eles têm um dividend yield alto, mas também porque eles têm uma porcentagem bem significativa na minha carteira, né? Então eu tenho bastante Banco do Brasil, eu tenho bastante SGOV, então por isso que eles estão aqui. Então aqui, agora vamos ver a rentabilidade. Tem gente que gosta de montar uma carteira, principalmente em ações, focada em dividendos. Eu não sou uma pessoa com essa mentalidade, pelo menos hoje, né? E a mesma coisa valeria até para fundos imobiliários, né? Que vão te dar aí uma renda passiva de uma forma mensal. Eu acho que isso é muito para uma pessoa que está querendo usufruir do patrimônio que ela montou. Não é uma necessidade, tá? Não é todo mundo que vai fazer isso, porque tem muita gente que, inclusive, pega esses dividendos e reinveste. Só que eu não gosto de ter esse trabalho, né? Então, eu acabo até focando em empresas que não distribuem dividendos, ou se eu invisto numa que distribui, acaba não sendo muito meu foco, né? Eu não quero botar muitas cotas ali para não ter que ficar reinvestindo esse dinheiro. Se você já tem um patrimônio grande e você quer desfrutar, né, de rendimentos mensais, uma das opções é essa. Você pode investir em fundos imobiliários, você pode investir numa renda fixa que distribua de forma semestral. A gente tem o Tesouro IPCA+, com juros semestrais, que faz isso também e te protege da inflação. Ou em ações que distribuem dividendos, né? Não tem o menor problema. Mas aí entra mais um ponto dessa questão de estratégia. Depende de cada um. Da minha carteira, tá? Se eu pegar desde o início dos tempos, desde quando eu comecei a investir, lá em 2019, vocês vão ver que, ó, teve uma queda absurda de 42%. Eu acho que esse gráfico dá uma distorcida, assim, não lembro no caso se foi realmente tudo isso, mas foi uma queda considerável. Ainda bem que eu não tinha muito dinheiro, tá? Era pouco dinheiro, mas já foi suficiente pra fazer um estrago aqui no meu gráfico. E aí depois o tempo foi passando e a minha rentabilidade foi melhorando. Vamos ver nos últimos 12 meses, a rentabilidade da minha carteira tá em 17%, tá vencendo aí o CDI, que tá que não tá baixo. 12,21%. Então tá muito bom, né? Tá pegando tranco a carteira. Agora vamos falar sobre as metas da carteira que eu quero construir, tá? Porque esse daqui ainda não tá no ideal. Como eu falei pra vocês, eu tenho me exposto ao dólar, né? Investimentos no exterior, e eu ainda tô estudando algum ETF que seja de empresas globais, não só dos Estados Unidos, pra eu investir também. Por quê? Porque eu quero chegar a 30% da minha carteira investimentos fora do Brasil. Aqui, no momento, a gente tá quase com 18%. Mas assim, eu não fico perseguindo essa meta igual uma doida, de qualquer dinheiro que entra, eu vou colocar no exterior e tal. Eu olho as oportunidades do momento. Se não tá legal comprar dólar agora, o dólar tá muito alto, ou então a bolsa americana tá super... Que eu não acho que é verdade pro momento atual, pro presente. Eu acho que o dólar tá relativamente barato, inclusive. Eu, inclusive, vou aproveitar para comprar mais e investir um pouco mais também no exterior em breve. Super valorizado, não tá legal pra comprar, eu vou esperar entrar na promoção. Vou esperar ter uma queda, eu encher o carrinho, né? Fazer a feira. Então, sem loucura. Dos 70% que vão sobrar aqui para os investimentos no Brasil, eu quero deixar 15% em ações, 15% em fundos imobiliários e os 40% em renda fixa. Então, como vocês podem ver, considerando que eu também tenho renda fixa americana, né, no exterior, mas a renda fixa no Brasil, eu tenho um perfil mais conservador e isso não vai mudar muito. E eu sei que vai ter gente perguntando, caraca, velho, como ela conseguiu esse dinheiro?
dinheiro é herdeira, vende curso, e eu já contei a minha história, né, algumas vezes aqui no canal, no TikTok também, mas vou contar de novo pra vocês, de forma bem resumida assim. Boa parte da minha carteira é formada pelo dinheiro que eu guardei, que eu investi. Teve um momento na minha vida, gente, que, assim, eu não gastava com absolutamente nada que não fosse essencial. A única coisa que eu fazia é ir pra academia, tá? Não tinha rolezinho no final de semana, não tinha churrasco, não tinha ir pra bar, não tinha nada disso, restaurante, nada disso. Tinha época que... E se você é jovem, assim como eu sou também, como ela é, eu acho que é isso. O momento de você economizar é quando você não tem responsabilidades. No caso dela, ela falou que o que ela tinha talvez para fazer era ir para um churrasco, para sair, para beber, para comprar coisas que não iam agregar muito. E ela tinha condições de simplesmente não fazer essas coisas e economizar. Eu acho isso muito bom. Eu também prezo muito por fazer isso. eu conseguia guardar muito dinheiro, tipo 40 mil reais no mês, 25 mil reais no mês. Caraca, tá. Eu não consigo tanto assim, mas tudo bem. Cada um com... Mas assim, por muito tempo lá no começo, boa parte da minha carteira era de um dinheiro que eu tinha conseguido vendendo o meu primeiro canal no YouTube. Então foi muito dinheiro que eu vi ali naquele canal, a venda daquele canal. Só que eu tive que dividir com outros 2 sócios. Então teve um sócio que ficou com 10% e o outro sócio que dividiu metade metade comigo. Mas hoje Então é isso, galera. Imaginei também, ela já tinha um canal no YouTube, ela empreendeu de fato, ela criou, cresceu o canal dela e vendeu. Distribuiu com os sócios e fez uma grana muito boa. Pô, excelente. Assim, muito maneiro. Muito Porra, tem uma tirei o chapéu. porcentagem pequena da minha carteira que veio dessa venda, né? Dessa negociação que a gente fez. E se vocês quiserem, eu posso fazer outros vídeos nesse formato. Se vocês tiverem dúvida de algum ativo, algum tipo de investimento específico, vocês podem deixar aqui nos comentários. Galera, é isso. Então, deu pra ver que não tem nada de muito estranho aqui na carteira dela, não é nenhum ativo super bizarro. O que é importante da gente entender? Não copiar a estratégia da pessoa, desenvolver a sua própria, ela pode ser parecida com a de alguém, não tem o menor problema, mas ver esse vídeo aqui e se inspirar. Falar, caraca, não tem nenhum bicho de 7 cabeças aqui, né? E, além disso, deu para perceber que a maior parte da renda dela não veio de rendimentos de investimento. E não é esse o objetivo e não vai ser isso que vai acontecer com você, tá? Se você investir direito, o que vai realmente fazer você ganhar bastante dinheiro é o que você consegue colocar ali dentro através do seu trabalho. Ela, no caso, empreendeu, vendeu um canal no YouTube, fez uma bolada e aplicou esse dinheiro que ela fez. E essa é a estratégia. Você não tem que deixar de trabalhar, pelo menos agora. Você vai trabalhar, você vai investir, isso vai acelerar todo esse processo para você conseguir se aposentar lá na frente, tranquilo, sem depender do Estado. Eu espero que você tenha curtido esse formato diferente de eu reagindo a uma carteira. Eu posso fazer com outras pessoas também, com outras realidades. Eu já vi que tem outros canais bem interessantes por aí. Se você chegou até aqui, não deixa de deixar um gostei aqui embaixo. E se você curtiu esse conteúdo, não deixa de se inscrever no canal também para você me ajudar. Você me ajuda muito. E a gente se vê na próxima. Forte abraço.